Oi, gente, tudo bem? Estamos então aqui na aula 4 da medida de direções. Na aula de hoje, nós veremos métodos e técnicas de medida de direções horizontais e verticais, métodos simples e séries de observações. Meu nome é Wander da Cruz, sou professor do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná. Antes de apresentar o plano de aula, como de costume, a gente sempre faz, eu quero agradecer já a atenção de todos nas aulas anteriores que foram comigo e dizer que, para alegria de alguns e tristeza de outros, essa será a nossa última aula teórica juntos. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado e nos vemos por aí. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar os métodos de medida angular. Dentro desses métodos, o aparelho não orientado, orientado pelo norte, orientado na ré, orientado na avante e a deflexão. Além disso, vamos estudar também duas técnicas de medição de ângulos: a medição simples e a série de medição. Bom, antes de iniciar as medidas angulares propriamente dito, é importante que vocês saibam que antes de realizar qualquer tipo de levantamento, você precisa saber qual é a finalidade dele. E dependendo da finalidade, é a precisão que você deve empregar, conforme vocês já viram lá na aula de erros e precisões. Então você encontra na norma brasileira que trata de levantamentos topográficos, a NBR 13133, ela é de 1994, com algumas atualizações. Então você tem ali a classificação dos teodolitos em relação à sua precisão. Atualmente, nós geralmente trabalhamos em topografia com teodolitos de média precisão. São equipamentos que atendem, na maioria das vezes, eu diria que quase todas as nossas necessidades. O teodolito de alta precisão já é um equipamento utilizado pela geodésia, certo? E aí ele vai de 2 segundos para melhor que isso. Inclusive, nunca é demais repetir que quando você tem a necessidade de realizar um levantamento topográfico para alguém que não é uma pessoa da área, você pode consultar a NBR 133 para tirar as suas dúvidas, certo? Lá você vai encontrar um compêndio de informações que são muito úteis na hora de realizar qualquer tipo de levantamento. Muitas vezes, quando você está desenvolvendo algum trabalho para algum órgão público, como prefeitura, governo do estado, governo federal, autarquias, onde já existe um corpo técnico de engenheiros, eles providenciam a norma do trabalho que eles estão pedindo. Então, aí você já vai ter ali aonde se socorrer. Mas, quando você não tiver, pode buscar a norma NBR 133 e que você poderá sanar as suas dúvidas. Bom, então vamos lá. Para iniciar a nossa conversa sobre medidas angulares, nós vamos determinar aqui o conceito de ré e vante. O que é isso? O que vem a ser isso? Bom, quando nós estamos trabalhando na planimetria, nós temos que ter dois pontos de coordenadas conhecidas para que a partir desses dois pontos a gente consiga calcular as coordenadas desconhecidas de um ou de diversos pontos, né? Depende do número de detalhes que você está levantando. Então, partindo-se desses dois pontos de coordenadas conhecidas, nós vamos aplicar o conceito de ré e vante.
O ponto que você vai estacionar seu equipamento é a estação. Percebam, não importa se você está trabalhando com estação total, com teodolito, né? Às vezes tem essa dúvida, mas se eu tiver um teodolito, então eu vou escrever aqui teodolito. Não, é a estação ocupada pelo instrumento, não importa qual instrumento. Então, você escolheu um dos pontos de coordenadas conhecidas como estação. O outro ponto conhecido vai ser o seu ponto de ré. E o ponto ou os pontos que você deseja determinar a coordenada, são suas incógnitas, serão os pontos de Vante. Bom, conforme nós já vimos nas outras aulas, quando nós determinamos um ângulo horizontal, nós dependemos da direção entre os pontos A e B e a direção entre os pontos B e C, certo? Direção de Vante, direção de ré. Então, o ângulo formado por essas duas direções é o ângulo alfa. E quais os métodos que eu posso utilizar para determinar esse ângulo? Então, o primeiro deles é o aparelho não orientado. O que significa isso? Vocês devem lembrar quando eu apresentei as partes da estação total do teodolito, que o limbo é o disco graduado e que ele fica fixo na base calante do instrumento, na base nivelante. Então pode acontecer que o limbo apareça em qualquer, a origem do limbo apareça em qualquer posição, certo? Então, no aparelho não orientado, eu simplesmente ligo o instrumento do jeito que está, não me preocupo com nada e faço a pontaria para a direção da ré. Então, a direção AB vai mostrar no limbo uma leitura, que eu chamo de leitura 1. Depois eu giro a estação total, faço a pontaria no meu ponto de interesse, no meu ponto de Vante, e faço aqui a leitura 2. E o alfa será determinado pela diferença entre essas leituras. Leitura do ponto de Vante, leitura 2, menos a leitura 1, que é a leitura no ponto de ré. Vocês verão futuramente que existem alguns métodos para se determinar, para fazer as leituras em campo. Um deles é a irradiação. Na irradiação, você terá um ponto de ré, de coordenadas conhecidas, e vários pontos de Vante, todos os detalhes que você consiga ver daquela estação. Então, você sempre utilizará L2, o valor da Vante. Pode ser do ponto C, do ponto D, do ponto E, do ponto F, assim sucessivamente. Então, vai ser sempre a leitura de Vante menos a leitura inicial da ré. Nesse caso, você não precisa se preocupar onde está o zero do instrumento, porque o alfa é dado pela diferença das leituras. O único cuidado que você precisa ter é se por acaso o resultado dessa diferença for negativo. Né? Imaginem que o zero está nesta direção aqui, a minha leitura 2 vai ter um valor menor do que a minha leitura 1. Então, quando eu faço essa subtração, eu vou ter um valor negativo. Como nós não queremos valores negativos, nós vamos somar 360 graus, certo? Então, nós vamos transformar isso em valor positivo. Buscando facilitar um pouco a nossa vida, vocês já vão entender por quê, eu posso orientar o equipamento na ré. Então, eu ligo a estação, posiciono a minha pontaria na ré
E aí eu faço a configuração do zero do ângulo horizontal. Então é como se você pegasse o limbo e apontasse o zero nessa direção. Depois disso, você começa a fazer as suas leituras nos pontos de Vante. Repetindo aqui o que nós aprendemos, que o alfa é a leitura 2 menos a leitura 1. Então, a leitura de Vante menos a leitura de Ré. E a leitura 1 vai ser zero. Você apontou para cá e fez ela virar zero. Então, vai facilitar a nossa vida. Porque aplicando aqui na fórmula do alfa, nós teremos que leitura 2 menos zero é igual a leitura 2. Essa é a facilidade que o aparelho orientado a Ré nos proporciona. Que a leitura que nós fazemos na estação já é o próprio ângulo, né? Porque ele está orientado. No aparelho orientado avante, vocês vão perceber que a gente faz justamente o contrário. Nós fazemos a pontaria no ponto de Vante, configuramos o limbo horizontal com origem nesse ponto de Vante, e aí então fazemos a pontaria no nosso ponto de Ré. Qual a diferença entre a estação orientada a Ré e a estação orientada a Vante? Hoje que nós usamos equipamentos eletrônicos como estação total, nós temos a possibilidade de configurar a orientação do limbo, não importa do jeito que nós desejamos. Nós podemos orientá-la no sentido horário ou no sentido anti-horário. Quando nós trabalhamos com os teodolitos analógicos, nós não temos essa possibilidade, então nós temos que trabalhar com a graduação que vem já de fábrica no equipamento. E vocês vão perceber, quando estivermos trabalhando com poligonal, que às vezes, dependendo do trabalho, você deseja determinar a poligonal pelo ângulo interno ou pelo ângulo externo. E percebam que quando nós orientamos na Ré, o equipamento graduado no sentido horário, nós teremos este ângulo aqui. Aqui, como não está fechado, vocês não vão ver interno ou externo, nós vamos imaginar isso. Se eu quiser medir o ângulo interno, com a estação orientada a Ré, eu posso simplesmente inverter o sentido na estação total, mas no teodolito não. Então, para minimizar o número de contas, os técnicos, os topógrafos, quando usando o teodolito analógico, fazem a sua orientação avante e aí já consegue medir o ângulo interno numa poligonal, por exemplo. Certo? Aí você pode me falar, professor, mas basta eu medir o ângulo, este ângulo externo aqui e diminuir 360 graus. Mas imagina você fazer isso para 300 e tantos pontos. Então, para a gente evitar aí cometer erros grosseiros. Mais uma vez, como eu zerei numa direção, o ângulo alfa vai ser igual à leitura na outra direção. E deflexão? Deflexão também é um conceito que vocês vão utilizar quando estiverem calculando poligonal, que também era usado para facilitar a nossa vida. Lembrem-se que na época do teodolito, nós não tínhamos todo o poder computacional que nós temos hoje em dia. Então, tudo que pudesse ser feito para facilitar a vida no momento da coleta de dados era feito, para tentar minimizar possíveis erros grosseiros no momento dos cálculos, né? Então, era uma maneira que nós encontrávamos para facilitar a vida na poligonal fechada, por exemplo. Então, neste método de deflexão, nós apontamos para Ré, nós fazemos aqui a orientação para Ré, mas a diferença é que nós configuramos essa orientação como 180 graus e não como zero. Certo? Nós configuramos como 180. Para que aí, quando eu faça a pontaria no ponto de Vante,
é como se eu tivesse partido do zero que está aqui no prolongamento da direção Ré estação. Então eu prolongo assim essa direção e determino este ângulo aqui, que é entre o prolongamento e a próxima direção. Então quando vocês estiverem lá em poligonal, vocês vão lembrar disso. Então, como observado aqui, a leitura 1 é o zero no prolongamento da direção anterior, e a leitura 2 já será igual a deflexão. Outra forma de orientar o equipamento é pelo norte, seja ele norte verdadeiro ou norte magnético. Como é que eu determino o norte verdadeiro? Ou ele é determinado por observações astronômicas, ou ele é determinado por ocupação em pontos de coordenadas conhecidas, que já foram previamente levantadas a partir do norte verdadeiro. Então nós podemos, conhecendo a coordenada da ré e a coordenada da estação, calcular a posição do norte verdadeiro. A outra forma é utilizando uma bússola, fazendo então a orientação pelo norte magnético. Quando nós realizamos a orientação ao norte, nós obtemos a leitura igual ao azimute da direção. Então, destacando aqui, o azimute, por definição, é o ângulo horizontal contado a partir do norte, no sentido horário, até o alinhamento. E o azimute de uma direção varia de 0, apontando para o norte, a 359 graus, 59 minutos, 59 segundos. Quando chega a 360, volta a ser 0. Então aqui, com essa orientação, o 0 apontando para o norte, que uma das possibilidades que nós temos é fazer com que o eixo coincida com o eixo Y. Então nós já temos os azimutes definidos aqui. Dependendo do nosso projeto, do nosso contratante, da finalidade do nosso trabalho, nós não precisamos necessariamente fazer com que o norte coincida com o eixo Y. Às vezes nós podemos imprimir aqui uma rotação no desenho, consequentemente uma rotação no eixo que aponta aqui para o norte, para que o desenho fique melhor distribuído numa folha de papel, por exemplo. Quando isso acontece, não tem problema nenhum, desde que nós façamos a correta indicação do sentido do norte. Geralmente é utilizado uma rosa dos ventos. E mais uma coisa, quando nós fazemos a nossa orientação por bússola, que nós determinamos o norte magnético, por sua vez nós vamos determinar o azimute magnético, nós precisamos tomar o cuidado de anotar o dia do levantamento, para que com essa informação e mais algumas informações, como as coordenadas aproximadas do local, nós possamos calcular a declinação magnética, que é a diferença que existe entre a direção do norte verdadeiro e o norte magnético. Conhecendo essa declinação magnética, nós podemos aplicar esse ângulo no valor do norte magnético e calcular o norte verdadeiro. Se eu não fizer isso, como o norte magnético varia de posição, um levantamento que você faz hoje, que ele está, por exemplo, para construir uma casa, a frente da sua casa está apontando para a rodovia. Você só consegue começar a construir essa casa alguns anos depois, porque você precisou juntar uma grana. E aí não tinha a informação que era norte magnético.
O construtor vai observar a planta, vai apontar para o norte que ele acha que é, e aí corre-se o risco muito grande da tua casa sair rotacionada. E aí aqui num exagero, né, a frente da casa que você queria para a rodovia vai ficar para a casa do seu vizinho. Então é muito importante tomar esse cuidado. Eu não vou comentar aqui com vocês como calcular a declinação magnética, porque tem um certo nível de complexidade e não faz parte do escopo da nossa disciplina. Mas caso vocês precisem em algum momento, acessem o Google ou qualquer outro canal de busca que vocês usem e digita lá cálculo de declinação magnética online. E aí você já vai ser direcionado para alguns sites que têm programado uma calculadora de declinação magnética. Então, por exemplo, o site do Observatório Nacional tem essa possibilidade. E aí você encontra também em universidades internacionais, em uma série de locais. Bom, agora que nós já vimos como orientar o equipamento, vamos para a técnica de medição de ângulos, iniciando pela medição simples. Então, como é que eu faço uma medição simples? Eu retomei aqui o desenho lá do equipamento não orientado, porque, como eu comentei, hoje com a potência computacional que nós temos, com os equipamentos eletrônicos, as estações totais, não tem muito mais assim o porquê eu ficar perdendo tempo zerando o limbo numa direção. Tanto faz na ré ou na avante. É muito mais rápido nós ocuparmos o ponto e simplesmente iniciarmos o trabalho fazendo a pontaria na ré e já começando a gravar os dados, a ler os dados. Então, comum que a gente use que a leitura de vante menos a leitura de ré igual ao ângulo alfa. Lembrando que se for negativo, soma-se 360 graus. Se você utilizar um software topográfico para fazer esse processamento, já vai estar programado isso nele e você não vai ver ângulos negativos. Então, na técnica da medição simples, nada mais é do que eu instalar a estação total no ponto A, realizo a leitura no meu ponto de ré, realizo a leitura no meu ponto de vante e determino o ângulo alfa. O que não é bom nesse método? Esse método não é bom porque ele não permite que nós façamos verificação ou minimização de erros sistemáticos e erros grosseiros, por exemplo. Então, às vezes, você pode correr o risco de não fazer a pontaria muito correta e não vai saber disso. E aí você vai ficar com esse ângulo errado, consequentemente, calculando a coordenada errada do ponto. Ele é utilizado para levantamentos de detalhes que não requerem uma precisão tão alta. Então, levantamento de detalhes, nós geralmente usamos este método porque ele é mais produtivo. Então, aqui um exemplo de medição simples. Então, em campo foram medidas as direções CA e CB para determinar o ângulo alfa. Então, nós temos aqui a pontaria de ré igual a 0 graus, 0 minuto, 0 segundo. E a pontaria de vante igual a 1 grau, 46 minutos e 0 segundos. Só agora eu percebi que o meu corretor substituiu o grau para o símbolo ali do numeral. Vamos lá. O ângulo alfa é igual à leitura 2, que é a nossa vante, menos a leitura 1, que é a ré. Então aqui está 1 grau, 46 minutos, 00 segundos, menos 0 graus. Lembrando sempre que se esse resultado for negativo, nós somamos 360 graus.
E nesse caso, como o equipamento foi orientado a ré, o ângulo alfa é igual à leitura. Um segundo exemplo. Mesmo caso. A diferença agora é que a leitura de ré será maior que a leitura de vante. Então vamos ver como é que fica. De novo, leitura de vante menos leitura de ré. Leitura de vante, 40 graus, 10 minutos, 30 segundos, menos a leitura de ré, 188 graus, 6 minutos, 3 segundos. Quando nós fazemos a subtração do número menor do número maior, nós temos um valor negativo. Não devemos ficar com esse valor negativo. Então, se o alfa for negativo, nós somamos 360 graus. Aqui, ó, somando 360 graus, 0 minuto, 0 segundo. E aí sim nós teríamos esse ângulo alfa igual a 212 graus, 4 minutos, 7 segundos. Gente, essa representação aqui é só para entender que é o ângulo alfa, tá? Então não está relacionada com o valor, certo? E para nós medirmos os ângulos verticais? O ângulo mais utilizado, mais comum, é o ângulo zenital, aquele que o zero do limbo vertical está apontando para o zênite. Então aqui a origem é o zênite. Então eu posso simplesmente instalar a estação total em um ponto de coordenada z conhecida, com a sua altitude conhecida, faço a pontaria no ponto que eu desejo determinar a altura, por exemplo, e aí com uma leitura eu já consigo ter o ângulo zenital. A outra técnica nós chamamos de medida por pares conjugados. Para nós entendermos pares conjugados, eu vou começar mostrando para vocês as duas posições possíveis de leitura da estação total. Então, quando nós estamos com a estação total em posição direta, nós temos o display apontando para nós e a ocular da luneta junto com o display. Geralmente, nos visores tem também uma indicação aqui com o número romano 1 ou PD, posição direta. Posição inversa. Para realizar uma leitura em posição inversa, nós vamos girar o equipamento em 180 graus. E aí percebam aqui, a tela do visor foi lá para o outro lado. Eu fico vendo aqui as costas do equipamento. E aí, para que eu consiga observar o ponto, eu preciso tombar a luneta para que a ocular volte para a minha posição. Então, quando eu tenho a ocular e não tenho o painel, né, eu tenho as costas do equipamento, eu estou usando o equipamento na posição inversa. Alguns equipamentos que têm dois painéis, eles vão mostrar o número 2 em algarismo romano quando você estiver olhando aqui. Ou se você olhar lá na frente, ele tiver um painel só, mas ele já vai mostrar o número 2 lá também, para você saber que você está em posição inversa. E aí, como é que funciona a técnica da medição? Então, deste lado aqui, posição direta, eu usei novamente o transferidor para conseguir ilustrar o limbo horizontal. Então, vamos considerar que nós vamos fazer uma leitura. A origem está apontando nesta direção da seta verde. O detalhe que eu quero levantar está nesta direção aqui, que eu tenho uma leitura de 140 graus.
Então, esta é a minha leitura em posição direta. Quando eu giro o equipamento para fazer a leitura na posição inversa, é como se eu virtualmente colocasse a origem para cá. 180 graus em oposição à leitura anterior. Luneta vai estar apontando para o lado contrário. O movimento da luneta para que o ocular volte para o meu olho. E aí aponto novamente para o detalhe que eu estou levantando. Como eu virtualmente coloquei o zero nesta posição aqui, meu equipamento continua medindo no sentido horário, eu terei esta leitura de posição inversa. Então percebam aqui que a diferença é de 180 graus. Se eu pegar a leitura em PD, somar 180 graus, eu terei todo o caminho percorrido pela leitura em PI. Ou se eu faço o contrário, pego toda a leitura em PI e diminuo 180 graus, eu ficarei com o valor da leitura em PD. Quando eu preciso utilizar este método? Quando eu estou fazendo um levantamento que requer uma precisão maior. Por exemplo, a determinação dos pontos da poligonal que vai servir como apoio para todo o levantamento. Então essa poligonal deverá ser levantada com um rigor muito maior. E aí quando eu aplico a técnica de pares conjugados, simplificando, é como se eu medisse 2 vezes a mesma coisa. Imagina que você pegou uma trena e mediu a largura da sua mesa. Você determinou essa largura sendo igual a 30 centímetros. Mas você ainda não tem certeza se é esse valor mesmo. Você vai lá e mede de novo. Aí você viu que ela tem 32 centímetros. Qual é o valor verdadeiro? Eu não sei. Então, com a dúvida, eu tenho 2 medidas, eu vou fazer uma média. Aqui nos pares conjugados, é como se eu fizesse isso. Eu tenho uma leitura em posição direta, tenho uma leitura em posição inversa. Vou somar essas 2 leituras e fazer média. Não, mas peraí, elas são muito diferentes uma da outra. Então, como eu vou proceder? Eu vou fazer com que a leitura em posição inversa fique muito próxima da leitura em posição direta. Então, para que isso aconteça, eu vou usar aquela relação que a leitura em PI menos 180 é igual a leitura em PD. Então, eu tenho aqui leitura em PD mais, vamos chamar aqui de leitura em PD auxiliar, leitura em PD linha. Aí sim eu vou ter 2 valores muito parecidos, eu somo e divido por 2. Certo? Aí vocês devem lembrar, mais uma vez, que eu comento com vocês, que o limbo horizontal quando eu ligo a estação, ele é apontado por uma direção totalmente aleatória. Então, não sei para onde ele aponta. Pode acontecer um caso parecido com esse. O limbo horizontal apontando para cá, a sua origem, e a minha leitura em posição direta vai ser todo este ângulo aqui. Todo esse valor vai ser a leitura em posição direta. Quando eu faço o tombamento da luneta, giro a estação, jogo virtualmente a origem para cá, eu passo a ter este ângulo como posição inversa.
E aí vamos estabelecer a relação para esta situação. A minha leitura em PD será igual à leitura em PI mais 180 graus. Então, leitura em PI mais 180 graus é a minha leitura em PD linha. Então, mais uma vez, nós temos duas medidas da mesma coisa. Vamos fazer a média. Mas nesse caso, eu preciso fazer com que PI fique perto de PD novamente, aumentando 180 graus. E aí sim, eu tenho a leitura em PD mais a leitura em PD linha. E divido por 2, eu tenho a média das leituras. O que é importante você memorizar aqui? Quem manda nos pares conjugados é a posição direta. Esta leitura é a que nós vamos nos orientar para fazer este cálculo. Então, disso vem a nossa próxima relação de equações. Então vejam, leitura, unindo as duas opções. Leitura é igual a posição direta mais posição inversa mais ou menos 180 graus dividido por 2. Por que mais ou menos? Porque se PD for menor que PI, eu preciso diminuir o tamanho de PI. Ele tem que ficar perto do tamanho de PD. Então eu vou diminuir 180 graus. Se PD for maior que PI, eu preciso aumentar PI. Então eu vou somar 180 graus. Então, dependendo da situação, você usa mais, dependendo da situação, você usa menos. Sempre lembrando, quem manda é PD. E aproveitando isso que quem manda é PD, quando você faz a conta desta média, o resultado da leitura tem que ser muito próximo à leitura de PD. Se por acaso esse resultado não for muito próximo, é porque tem alguma coisa errada. Então aí já é uma maneira de você detectar um possível erro grosseiro. Alguns autores preferem usar esse tipo de notação. Já divide por 2 os 180 graus e aí deixa a divisão apenas para as leituras do equipamento. Então, nesse caso, você tem leitura de PD mais leitura de PI dividido por 2, mais ou menos 90. Novamente, se PD é menor que PI, eu vou diminuir 90 graus para que PI fique igual. Se PD é maior que PI, eu vou somar 90 graus para que PI fique igual a PD. Igual entre aspas, né? Porque nós já vamos ver que isso não dificilmente acontece. Então aqui vamos verificar um exemplo de medição por pares conjugados. Então eu procurei um exemplo parecido com o anterior de medição simples, adicionando aqui as leituras em posição inversa também. O primeiro passo é calcular a leitura da direção da ré e a leitura da direção da avante. Então vamos utilizar a fórmula lá que nós aprendemos. Lembrando, mais uma vez, que quem manda é PD. Bom, então, PD, PI. Verificamos que PI é maior que PD. Então nós temos que fazer com que PI chegue perto de PD, aqui diminuindo 180 graus.
No caso da pontaria da Vante, mesma coisa. Então, vamos lá. Então, aplicando os valores aqui na nossa fórmula, nós temos que a leitura de Ré é 0 graus e a leitura de Vante é 1 grau, 47 minutos e 0 segundos. Aí vocês podem perceber como ela fica parecida com a leitura de PD. Nesse caso, ficou exatamente a mesma coisa. E nesse outro caso, nós temos uma pequena diferença numérica aqui no resultado. Por que isso acontece? Porque vejam que a leitura em PI ela deveria ser exatamente 180 graus diferente de PD, mas não foi. Então aqui nós temos 180 graus e 2 minutos de diferença. Provavelmente essa diferença se dá em função de alguma pontaria que não foi tão bem refinada ou em função de algum erro sistemático de equipamento. Então esses problemas são minimizados quando nós fazemos pares conjugados. E o ângulo entre as duas direções? O ângulo, leitura de Vante menos leitura de Ré. Então aqui está apresentado o resultado do exercício. Então vamos para o segundo exemplo. De diferença para o primeiro, a gente já observa aqui que agora PD é maior que PI, nesse caso. Então aqui nós vamos utilizar a fórmula que faz com que a leitura de PI chegue perto do valor da leitura de PD, somando 180 graus. Para a direção B, é a fórmula anterior, porque PI é menor que... Desculpe, PD é menor que PI. Fazendo ali as nossas contas, nós temos a leitura para a direção de Ré, mostrada aqui, 188 graus, 06 minutos, 5 segundos. Muito próximo de PD. Por que não é igual? Porque tem algum erro que está sendo minimizado aí no procedimento. Para a leitura de Vante, nós temos aqui a leitura, 40 graus, 10 minutos, 29 segundos, também não é igual pelo mesmo motivo. Mas vejam, eu sempre confiro, dando uma olhada, o valor de PD, porque é PD que manda. E o ângulo alfa é calculado pela leitura de Vante menos a leitura de Ré. Como eu tive um valor negativo, somei 360 graus e temos aqui o resultado. Então o ângulo entre essas direções é igual a 212 graus, 4 minutos e 24 segundos. Agora vamos ver a aplicação da técnica de pares conjugados para ângulos verticais. Então agora nós vamos considerar o limbo na posição vertical. Como o mais utilizado é o ângulo zenital, a origem está aqui apontando para o zênite. A origem para o zênite. E eu deixei aqui o plano horizontal marcado também para facilitar, para tentar simplificar o entendimento nas próximas cenas aqui. Então eu fiz a pontaria buscando determinar a altura de algum objeto. Lembrando que agora eu estou olhando de frente para o instrumento. Então eu tento determinar a altura de um objeto, eu faço a pontaria. Com a origem do ângulo zenital, eu tenho aqui uma leitura de 70 graus. Quando eu giro a estação total para realizar a leitura em posição inversa, vamos novamente usar a imaginação. Então eu estou virtualmente girando a minha luneta na direção oposta do que eu estava observando, certo? Fazendo isso, nós vamos ter a luneta
posicionada agora para a posição correta. Então, posicionando a luneta no alvo, eu passo a ter a leitura do ângulo zenital neste sentido e com esta amplitude. Porque, afinal de contas, o meu limbo girou 180 graus, né? Então, vejam aqui que a graduação agora está indo neste sentido. O 90 graus está aqui, 170, 180, certo? E assim sucessivamente. 270 graus está aqui. Então, ela vai fazer esta leitura em posição inversa. Então, percebam, eu transferi aqui a leitura para a minha posição em PD, para sobrepor as duas, para que vocês consigam visualizar. Então, em posição direta, eu tenho a leitura saindo da origem, indo no sentido do limbo, no sentido horário, até a minha linha divisada. Na posição inversa, eu tenho no sentido contrário do limbo até a minha visada. E percebam que se eu unir as duas pontas, eu saio da posição inversa e chego na leitura da posição direta, eu tenho todo o círculo. Então eu tenho um valor de 360 graus. Então daqui eu posso tirar a seguinte relação, que a leitura em PD, esta leitura aqui, vai ser igual ao círculo completo, 360 graus, menos a minha leitura em PI. Estão vendo? Se eu tirar esse valor azul deste valor amarelo, eu fico apenas com este valor vermelho. Então, coloquei isso aqui do lado, para que vocês possam verificar. E também tem essa outra relação, né? Arrumando aqui a equação, que a soma da leitura de PD com a leitura de PI, ela tem que ser igual a 360 graus. Organizando novamente, para que eu tenha uma leitura de PD linha, de uma forma análoga que nós fizemos lá no limbo horizontal, eu utilizo o valor de toda a circunferência, descontando o valor da leitura em PI. Então, a leitura em PD é igual a 360 graus menos PI. E dessa forma, eu faço com que eu tenha uma leitura em PD medida de forma direta e uma leitura calculada de PD medindo na posição inversa. Então, nós vamos calcular a leitura utilizando a leitura de PD mais 360 menos a leitura de PI. Esta conta aqui faz com que a leitura de PI fique próximo da leitura de PD. Soma as duas e divido por 2, tem uma média que vai ser a minha leitura daquela direção. Vamos então ao exemplo da aplicação de pares conjugados no ângulo zenital. Para determinar a altura de um objeto, um topógrafo realizou a medição do ângulo zenital aplicando a técnica de pares conjugados. Calcule o ângulo zenital utilizando os dados da caderneta a seguir. Então, esse topógrafo gentilmente cedeu os dados para nós e nós vamos utilizá-los. Então, percebam, abrindo aqui um parênteses, que em nenhum momento eu comentei sobre PD ser maior que PI, menor que PI, etc. Porque isso não acontece no ângulo zenital. Então, para o ângulo zenital, nós temos apenas a leitura vai ser igual à leitura em PD mais 360 graus menos a leitura em PI. Nesse nosso caso aqui, a leitura, como nós já temos uma orientação para o zênite, o zero está no zênite, a leitura já vai ser o próprio ângulo zenital.
Então, fazendo aqui as contas, nós teremos que o ângulo zenital vai ser igual a 85 graus, 26 minutos e 9 segundos. Mais uma vez, eu dou uma olhada aqui para o valor da posição direta e vejo que eles estão muito parecidos. Quanto será esse muito parecido, professor? Bom, um critério interessante para você usar, se não tiver nada determinado no seu contrato, é que a diferença entre as leituras em posição direta e posição inversa, ela não ultrapasse a precisão do equipamento. Se por acaso você fizer essas leituras e você tiver uma diferença maior que a precisão do equipamento, então é necessário que você volte a campo e refaça a leitura. Isso vale tanto para ângulos zenitais quanto para as direções horizontais. E aqui eu vou mostrar para vocês como realizar esse procedimento quando estiver no campo. Isso é o que é recomendado pela literatura. Então, inicialmente, com o equipamento em posição direta, faço a pontaria no ponto de ré. Vai ser a minha primeira observação com a posição direta em ré. Depois, eu giro o equipamento até encontrar o segundo ponto, o ponto de Vante. Faço a segunda observação ainda em PD no ponto de Vante. Nesse momento, eu tombo o equipamento, tombo a luneta, giro o equipamento, faço a terceira observação em posição inversa na Vante. E para finalizar, eu retorno para Ré e faço a quarta observação em PI. Aí você pode se perguntar, mas professor, eu já estou fazendo a pontaria na Ré aqui no ponto B. Meu corpo já está posicionado nesta direção. Por que eu não faço posição direta e posição inversa na Ré? Depois eu giro o instrumento, me posiciono na direção do ponto C, de Vante, e faço a observação em PD e PI. Este procedimento é pensado principalmente quando você tem vários pontos de Vante e que você deseja calcular a posição dele utilizando séries de medição, os pares conjugados. Então imagina que você não tem só o ponto C, você tem também o ponto D, o ponto E, o ponto F. Então é mais prático, é muito mais produtivo que você realize o procedimento dessa forma. Então seria uma varredura em todos os pontos em posição direta. Posição direta na Ré, depois posição direta na Vante, na outra Vante, na outra Vante. Quando você terminar de passar por todos esses pontos, na sua última Vante você tomba a luneta, gira o equipamento, posiciona em posição inversa, faz a leitura e aí retorna fazendo a leitura e posição inversa de todos os seus pontos, inclusive na Ré. Feito isso, você concluiu uma série de observação. Então, voltando ao exemplo de uma poligonal, a norma, para alguns casos, recomenda 3 séries de observação. Então, veja, você vai ter que fazer uma sequência, conforme está aqui, para a primeira série. Aí depois você faz a outra sequência para a segunda série. Depois você faz a outra sequência para a terceira série. E aí, com base nisso, você vai seguir os teus procedimentos de cálculo. Bom, nesse exemplo, nós vamos determinar o ângulo horizontal entre um ponto de coordenadas conhecidas, que foi nomeado como Ref1, e 2 árvores. Então, para isso, o topógrafo realizou a medição aplicando pares conjugados e nos cedeu também aqui o material. Então, nós temos que calcular os ângulos horizontais em relação à direção da referência para cada uma das árvores. Então, vamos usar os valores desta caderneta. E a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a leitura
vai ser originada dos pares conjugados. Então nós vamos ter que calcular a leitura da Ré, a leitura da árvore 1 e a leitura da árvore 2 para a primeira série. Depois a leitura da Ré, da árvore 1 e da árvore 2 para a segunda série. E depois a leitura da Ré, da árvore 1 e da árvore 2 para a terceira série. Então agora você pausa o seu vídeo, calcula aí usando as equações que nós já vimos anteriormente e aí despausa quando já tiver calculado para ver se acertou. Beleza? Vamos lá. Pronto, então vou mostrar a resposta para vocês. Aqui eu estou fazendo passo a passo, certo? Então, calculando as leituras em função de pares conjugados, nós temos aqui o valor da leitura 1, da leitura 2 e da leitura 3. Opa, quando eu calculei aqui usando estes valores de PD 1 segundo e PI 179 graus, 59 minutos e 58 segundos, eu tive uma leitura negativa. Então, o que nós fazemos toda vez que tem leitura negativa? Isso mesmo, somamos 360 graus e ela vai ter o valor positivo. A próxima etapa de cálculo será, deixa eu pegar ponteiro laser aqui, calcular o ângulo horizontal de cada uma das séries. Então, mais uma vez, dá uma pausa e calcula aí como você já sabe. Pronto! Então aqui nós temos o valor dos ângulos calculados. Como é que eu calculei esses ângulos? Leitura da avante menos a leitura da ré. Por que não tem nada aqui na ré? Porque a ré é a minha referência. Então não vou calcular um ângulo da ré com a própria ré, certo? Então nós temos aqui. E percebam mais uma vez, temos valores negativos como a resposta da nossa conta. Então, o que nós fazemos? Somamos 360 graus. Vamos lá. Então, somado 360 graus, eu tenho todos os ângulos em valores positivos, o que indica que nós estamos todos no mesmo sentido de caminhamento, todos no sentido horário da rotação do limbo. Nessa etapa, por exemplo, você pode aproveitar e aplicar um teste estatístico. Você pode calcular, teste estatístico não, você pode calcular o desvio padrão dos ângulos que você mediu e verificar se está dentro da precisão do teu equipamento ou não, certo? E a última etapa é calcular a média dessas três medidas, né? Afinal, você mediu 3 vezes a mesma coisa. Então, vamos calcular a média dos ângulos horizontais para a árvore 1 e para a árvore 2. Percebam que ângulo horizontal eu chamo aqui de HZ. Pronto. Então aqui está o valor médio do ângulo horizontal para a árvore 1 e do ângulo horizontal para a árvore 2. Uma outra opção que você também tem, antes desta etapa, é calcular para cada ângulo de cada série medida o valor das coordenadas. Então você pode obter as coordenadas x e y para a árvore 1, para a série 1, para a série 2 e para a série 3. As coordenadas x e y para a árvore 2, para a série 1, série 2 e série 3. E aí você pode calcular a coordenada média e o desvio padrão das coordenadas. Então você já vai poder indicar o quanto estão confiáveis as suas coordenadas. Bom, nós temos ainda as técnicas de medição de ângulos, a medida com reiteração e medida com repetição.
Então eu vou deixar aqui uma tarefa para vocês. Pesquisem lá na apostila de Fundamentos de Topografia. Já coloquei até a página para facilitar a vida. E deem uma olhada de como é feito esse tipo de medida. Com a bagagem que vocês adquiriram até agora, eu creio que vocês vão conseguir entender o que está colocado lá. Também fará parte do nosso questionário questões relacionadas com esses assuntos aqui. Então é importante que vocês estudem eles antes de ir para as questões. Tá bom? Então aqui, mais uma vez, entre as referências, a apostila que eu acabei de mencionar, a imagem que eu utilizei da estação total e a norma NBR 133. Certo? Só lembrando que quando vocês se formarem, forem engenheiros registrados no sistema CREA, para quem é registrado no sistema consegue desconto na hora de comprar as normas. Tá certo? E eu acho que por enquanto alunos, vocês conseguem essa norma lá na biblioteca da universidade, inclusive meio digital. Bom, pessoal, então como eu comentei, essa é a nossa última aula teórica juntos. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido todo o assunto e qualquer dúvida que tenham, não hesitem em nos contactar, né? Qualquer um dos professores que estejam responsáveis pela sua turma. Agradeço muito a atenção. Olhem bem para minha foto, memorizem o meu rosto, que eu espero vê-los em breve no Politécnico e que os que eu não conheço ainda possam me reconhecer e cumprimentar pelos corredores. Um abraço a todos. Tá, tchau!